Não tenha medo, porque a sua oração foi ouvida. Porque Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não muda, sim ou não? É orar e crer que você tem um Deus que responde. Até nós um pedido de oração. Eu não vou falar o nome da pessoa por questão de constrangimento, mas ela tentou suicídio, que aparentemente era uma jovem. Nós vamos estar orando pela vida dela, amém? Vamos orar. Queria que você fechasse seus olhos. Você não conhece a pessoa, você não sabe o nome dela, só eu que sei, quem me deu aqui o bilhete, fazendo esse pedido. E essa pessoa sabe. E se mais alguém está nos assistindo aí, está com esse pensamento no coração, de querer tirar a sua própria vida, alguém que está nos assistindo no Instagram nesse momento, Jesus é a esperança. Não perca as esperanças. Jesus te ama. Jesus tem um plano maravilhoso na sua vida. Não desista, porque Jesus não desistiu de você. Jesus suou gotas de sangue para não desistir de você. E Ele te ama e tem um plano maravilhoso. Há esperança para você. Então somente tira o seu coração das coisas deste mundo e coloca o seu coração nas coisas de Deus. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós oramos por essa vida, Senhor, ó Deus, e por todos aqueles que porventura estejam nos assistindo, estejam passando por um momento como esse, de ter tentado ou de estar pensando nisso. Nós repreendemos esse espírito de morte, esse espírito de suicídio, esses pensamentos malignos do inferno, porque cada vida, Senhor, é preciosa ao Senhor. O Senhor diz na sua palavra do que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida. Por essa palavra nós entendemos que uma vida é mais preciosa do que o mundo inteiro para o Senhor. E por isso, Senhor, ó Deus, ó Pai, nós oramos por cada uma dessas vidas preciosas, especialmente, ó Deus, por essa, cujo pedido de oração chegou aqui até nós. Que o Senhor, ó Deus, ó Pai, seja o conforto, seja o consolo, seja a esperança, seja, Senhor, a alegria de cada coração, destes corações, para a glória e para a honra do Teu nome, em nome de Jesus, amém e amém. Amém, queridos? Glória a Deus. Vamos ver o nosso informativo. Gênesis 50, verso 22 até o verso 26, nós vamos ler. Diz assim a palavra do Senhor: José habitou no Egito, ele e a casa de seu pai, e viveu 110 anos. Viu José os filhos de Efraim até a terceira geração, também os filhos de Maquir, filho de Manassés, os quais José tomou sobre seus joelhos. Disse José a seus irmãos: eu morro, porém Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra para a terra que jurou dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. José fez jurar os filhos de Israel, dizendo: certamente Deus vos visitará e fareis transportar os meus ossos daqui. Morreu José da idade de 110 anos. Embalsamaram-no e o puseram num caixão no Egito.
Amém? Feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, essa é a tua palavra. Palavra viva, palavra poderosa, palavra eficaz, palavra que é mais cortante do que espada de dois gumes, palavra pelo qual todo aquele que crê se santifica, todo aquele que toma posse herda promessas, todo aquele, Senhor, ó Deus, que nela confia é como escudo. Por isso, Senhor, te louvamos e te adoramos, porque ela também é o nosso alimento, o nosso sustento, a nossa vida. Por ela, Senhor, ó Deus, todas as coisas foram criadas, o mundo se fez, tudo se formou. Nós te bendizemos, ó Deus, e pedimos que ela venha renovar a nossa mente, ser revelada no nosso espírito, de modo que a gente possa proclamar a tua verdade e praticar a tua vontade. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém, queridos? Essa passagem, esse final do capítulo 50 de Gênesis, que é a despedida de José. José está perto de morrer, se despede dos seus irmãos, da sua parentela, e faz com que eles jurem que no dia em que ele morrer, os seus ossos sejam levados juntamente com eles, quando Deus os tirar do Egito. Olha que coisa interessante, porque quando a gente conhece a história direitinho, a gente vai ver que tem um intervalo de tempo bem amplo no meio dessa história toda. Porque tudo começa com uma promessa feita a Abraão. Passa-se o tempo, Abraão gera Isaac, Isaac gera Jacó, Jacó gera os 12 filhos dele, um deles é José, né? José vai para o Egito. No período que José fica no Egito, lá ele chega lá como escravo, mas depois ele se torna governador do Egito. Sua família vai buscar abrigo no Egito. Ele se revela para sua família que havia, no caso os seus irmãos, o haviam sequestrado e vendido ele como escravo. Então ele se revela, libera perdão para os seus irmãos. O tempo passa, sua família é acolhida, ele está ali vivendo com a família na terra de Gósen. Os judeus, os israelitas vão crescendo ali, se multiplicando naquela terra, prosperando e fazendo o Egito prosperar. Passa o tempo, chega o período agora da morte de José, e ele faz o pessoal jurar: quando Deus tirar vocês daqui, vocês levem os meus ossos. Isso é muito interessante, é muito profundo, irmãos, porque isso realmente acontece. Passam-se 400 anos, aproximadamente, e Moisés, quando liberta o povo do Egito, no Êxodo, eles se lembram de levar os ossos de José. Então os ossos de José são transportados durante 40 anos de peregrinação, mais 40 anos de espera para entrar na terra prometida. 80 anos guardando os ossos de José, fora o período de escravidão no Egito. Então Josué assume o lugar de Moisés e começa o processo de conquista da terra prometida. Passa-se mais um tempo, a terra é conquistada, e agora chega o momento de sepultar os ossos de José. E os ossos de José, curiosamente, para você entender, só para um parêntese aqui, para a gente entender o poder da bênção. Quando Deus prometeu a Abraão, lá em Gênesis, no capítulo 12, do verso 6 ao verso 7, podemos ler lá? Gênesis capítulo 12, do verso 6 ao verso 7. Olha só: e passou Abrão por aquela terra até o lugar de Siquém, até o carvalho de Moré, e estavam então os cananeus na terra. E apareceu o Senhor a Abrão e disse: a tua descendência darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. Bom, Abraão está exatamente no local onde os ossos de José foram sepultados. Porque nessa região onde Deus apareceu para Abraão, ou para Abrão,
fica na terra que passou a pertencer a Efraim, um dos filhos de José. Um dos filhos de José, que teve ali como direito de primogenitura. Agora vem Josué, que também é da descendência de Efraim, e traz os ossos de José e sepulta exatamente nessa região. Josué capítulo 24, verso 32. Josué capítulo 24, verso 32. Também os ossos de José, que os filhos de Israel trouxeram do Egito, foram enterrados em Siquém, naquela parte do campo que Jacó comprara aos filhos de Emor, pai de Siquém, por 100 peças de prata, e que se tornara herança dos filhos de José. Olha que coisa. Isso é o poder da bênção, irmãos. Só esse parênteses para você ver. O poder da bênção. Quando nós estamos em Deus, em Cristo Jesus, irmãos, quando abençoamos, abençoamos mesmo. Quando os pais abençoam os filhos, eles abençoam mesmo. Isso tem um poder extraordinário no mundo espiritual. Você não faz ideia, mas a partir do momento que você começa a crer, isso se torna também uma realidade na sua vida. O inverso também é verdadeiro. Quando amaldiçoa, amaldiçoa mesmo. E eu quero nessa noite, feito esse parênteses, eu quero nessa noite trazer 3 considerações sobre a declaração de José. 3 considerações. A primeira consideração a ser feita sobre a declaração de José é que ela revela fé na promessa de Deus. Diga comigo, fé na promessa de Deus. Ah, que extraordinário, hein, pastor? Trouxe uma revelação para nós. Não, mas agora sim. Porque fé na promessa de Deus significa fé no próprio Deus. Fé na promessa de Deus significa fé no próprio Deus. Irmãos, entenda, Jacó já está na 4ª geração, e ele na 3ª geração depois de Abraão. Depois de Abraão, ele faz parte da 3ª geração. Entenda que anos se passaram, e esse povo não vivia pouco tempo. Dá para perceber, José morreu com 110 anos. Passaram todo esse tempo, uma promessa que foi feita ao seu bisavô, ou tataravô, bisavô, faz as contas aí comigo aí. Abraão, 3 gerações para trás, ele está acreditando nessa promessa. Qual foi a promessa? Vão passar 400 anos escravos, mas quando saírem de lá, não vai ficar nenhuma unha para trás, e eles vão sair com toda a riqueza do povo que o escravizar. Gente, quanto tempo para se cumprir uma promessa? O fato é que, independente do tempo, você precisa acreditar numa coisa: Deus é fiel. Deus é fiel. Crer na promessa de Deus é crer no próprio Deus. E aqui cabe uma reflexão: quantas promessas de Deus você tem na sua vida? Quantas promessas de Deus você conhece para a sua vida? Quantas são as promessas de Deus que você crê, que você creu, e quais foram as que você desistiu de crer? Presta bem atenção, crer na promessa é crer no próprio Deus. Crer em Deus é crer nas promessas. Se eu deixo de crer na promessa, eu deixo de crer em Deus. Entendeu a profundidade?
Vamos abrir lá em 2 Pedro, capítulo 1, verso 3 e verso 4. 2 Pedro, capítulo 1, verso 3 e verso 4. Visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou pela sua glória e virtude, pelas quais Ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência, ou seja, pelo mau desejo, existe no mundo. Olha só, irmãos, são promessas. Isso aqui eu só peguei uma parte, só para você entender a dimensão do que é a promessa de Deus. Dentre tantas as promessas, uma delas é para que nos tornemos participantes da natureza divina. Você sabe o que é isso? Ser participante da natureza divina é ter Deus dentro de você mesmo, e é ver você em Deus. É como beber um copo d'água e mergulhar dentro da piscina. Tem água dentro de você e água por fora de você. Ser participante da natureza divina não é qualquer coisa, não. É mais do que uma relação consanguínea. É maior do que isso. Você entende o que é isso? Ter Deus dentro de você. Ser participante da natureza divina. Qual que é a natureza divina? Então vamos analisar a natureza divina. Quem é Deus na sua essência? Santo, verdadeiro, fiel, justo. Ele é amor, Ele é misericórdia, Ele é paz, Ele é alegria. Olha só, é ser participante desse combo. Quando você tem Deus, quando você recebe Jesus como Senhor e Salvador na sua vida, vem esse combo aí, ó. E tudo isso passa a fazer parte de você. Você está perguntando como? Pelo Espírito Santo que foi te outorgado, pelo Espírito Santo que foi derramado sobre sua vida no dia que você creu no Senhor Jesus Cristo, no dia que você abriu o seu coração para Jesus, no dia que você abriu as portas do seu coração para o Senhor, disse: Senhor, entra, seja o meu Senhor, seja o meu dono, meu único e suficiente, eu sou teu, tu és meu. Você está aliançado com Jesus. A partir de agora, o Espírito Santo de Deus passa a habitar dentro de você. Você nasceu de novo, seu Espírito nasceu de novo, e agora a sua alma precisa estar alinhada com essas verdades, com essas promessas, que a cada dia coloca mais você em contato com a natureza divina. Agora, se você não se ligar nas promessas, irmãos, muito difícil você ficar em contato e desfrutar dessa natureza divina. Não é à toa porque que mudos falam, que cegos enxergam, que paralíticos andam, que enfermos são curados, que vidas são salvas, que demônios saem através da minha vida, da sua vida, eles vão embora, essas coisas desaparecem. Por quê? Porque somos parte da natureza divina, porque cremos em promessas. Não é promessa de político, porque político faz muita promessa. Tem gente também que faz muita promessa. Tem marido que faz muita promessa. Tem mãe que faz muita promessa. E todos eles estão sujeitos a falhar. Todos estão sujeitos a falhar, mas Deus não. Deus é fiel. Deus é fiel. Deuteronômio 7, versículo 9, a palavra de Deus diz assim: saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações daqueles que amam e guardam os seus mandamentos. Deus é fiel. Deus é fiel e não é um adesivo de carro. Deus é fiel e não é slogan de padaria. Deus é fiel e é fiel de verdade, irmãos.
E a gente precisa tomar posse disso, se posicionar dentro disso, porque Ele é fiel. Ainda que você seja infiel, Ele permanece fiel na sua palavra, na sua verdade, na sua justiça. Consequências para quem é infiel haverão, mas Ele não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, independente do que os seus olhos veem, do que os meus olhos veem nesta terra, nessa vida, do que acontece entre os homens. Deus permanece fiel. Deus não muda. E porque Deus não muda, é que José faz essa declaração: levem os meus ossos. Deus vai tirar vocês daqui. Levem os meus ossos com vocês. E por quê? Porque essa declaração revela um senso de pertencimento. Essa declaração revela um senso de pertencimento. Onde eles estavam, irmãos? No Egito. O que o Egito simboliza? O mundo. Não se deixe seduzir pelo mundo. Você está nesse mundo, mas você não pertence a ele. Não se deixe seduzir pelo Egito. Você está aqui no Egito, na Babilônia, como você queira chamar, mundo, mas você não é desse mundo. Olha para quem está do lado aí, alienígena. Você não é deste mundo. Você não é deste mundo. Você não é dessa terra. Você é do céu. Porque o pó vai voltar ao pó, mas o espírito volta para Deus. E o verdadeiro homem é espírito. Ele possui uma alma e habita no corpo. O corpo volta para a terra, mas o espírito volta para onde ele veio. Ele veio de Deus. Você é de Deus, eu sou de Deus. Nós não somos dessa terra. Nós estamos aqui, podemos comer o melhor dessa terra, porque foi Deus que fez. Mas preste bem atenção. Nós não somos daqui, não se deixe seduzir pelo que você conquista na terra. Nós não somos dessa terra. Nós não somos do Egito. Aqui não é o seu lugar. Quando José fala, levem os meus ossos, ele está dizendo aqui, eu estou aqui no Egito, eu sou governador do Egito, eu prosperei no Egito, eu guardei vocês no Egito. Agora é o seguinte, eu não sou daqui, eu vou para o lugar que Deus tem preparado para mim. Eu vou para lá. Eu não sou daqui. João 17, verso 14, Jesus fala, eles não são do mundo, como eu também não sou deste mundo. Não se deixe seduzir. 1 João 2, verso 15 diz, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Tem muita coisa no mundo que quer nos seduzir. Você está aqui, mas você não é daqui. Esse senso de pertencimento é tão interessante, porque José, ele é mencionado em Hebreus 11. E Hebreus 11, nós apelidamos Hebreus capítulo 11 de os heróis, a galeria dos heróis da fé. Sim ou não? Muito bem. Ele está lá na galeria dos heróis da fé. Sabe o que diz o verso 38? Põe lá para nós. João Lucas, por favor, põe lá para nós. Hebreus 11, 38. A Bíblia, Hebreus 11, 38. A Bíblia vai citando todos os heróis da fé ali. Os patriarcas, aqueles que se destacaram na presença do Senhor por sua fé. E aí diz assim, ó, tem um parênteses. Homens dos quais o mundo não era digno. Olha esse parênteses, é interessante. A minha versão diz, homens dos quais o mundo não era digno. Irmãos, vamos entrar nesse rol aí, vamos decidir entrar nesse rol aí. Vamos decidir entrar nesse rol. O mundo não é digno de você. Olha aí, você tem a natureza divina. Você está aqui, mas você não pertence a esse lugar. Terceira consideração sobre a declaração de José. Terceira consideração.
ela revela a convicção de que Deus tem preparado algo muito melhor, mas muito melhor, muito maior. Sabe por quê? Primeiro o seguinte, porque foi uma declaração que foi dada no melhor momento do povo de Israel no Egito. No melhor momento. Não foi porque eles estavam sendo maltratados, porque eles só passaram a ser maltratados quando veio um novo rei sobre o Egito e José já tinha morrido. Não foi porque eles estavam sendo maltratados. Eles não estavam também com algum tipo de desconforto. A economia não estava ruim. A justiça não estava capenga. O dinheiro não estava curto, não era essa situação. As coisas não estavam ruins para ele falar assim: eu quero ir embora daqui. Esse lugar não é meu, não me pertence. As coisas estavam boas, porque nós somos tendenciosos a sair de um local quando nós não estamos nos sentindo bem neles. Verdade ou não é? É verdade? Se essa cadeira aí tivesse cheia de ponta de prego, você ia ficar muito tempo nela aí? Você não ia ficar. Se fosse dura, você não ia ficar muito tempo nela. É tão confortável que às vezes dá até um soninho. Mas veja bem, não foi porque a situação estava ruim que ele fez essa declaração. Estava tudo muito bem no Egito. Podendo até se perguntar assim: mas uai, por que nós vamos sair daqui? Está tão bom. Ninguém quer sair do lugar que está bom. Coisa boa a gente acostuma e acostuma rápido. Quer ver? Sai de um Fusca para uma Hilux nova aí, Diamond. Não é não? A Diamond, né? Está todo mundo trocando pela Diamond agora, só se vê Diamond na rua. É bem ele que está vendendo essas coisas. Vai lá, sai de um Fusquinha, vai para um desse, vê se você quer voltar para o Fusquinha. Quer nada, tá bom demais, irmão. E para onde, gente? Ir para outro lugar? Mas como assim? Como Deus? Tá bom demais, José. Ô José, para com isso, José. Vamos arrumar um sepulcro bonito, quem sabe uma pirâmide linda aqui, ó. Não está cheio de pirâmide aí? Vamos arrumar nem que seja uma pirâmide de 2,5 metros para você colocar você aí dentro. Não, irmãos, não se trata disso. Tá bom demais aqui, José, para com essa conversa de ir embora. A gente tem gado, está vivendo bem aqui, comendo bem, bebendo bem, está todo mundo feliz, fazendo filho à beça aí, ó. O povo só cresce no Egito. Vamos embora daqui para quê? Não foi por isso, mas porque ele tinha em mente que o que Deus tem é sempre muito melhor, é sempre muito maior. Tem muita gente procurando ser feliz, satisfazer o seu coração, suas vontades com o mundo, sendo seduzido pelo mundo, mas Deus tem algo melhor para nós. Deus tem sempre algo muito melhor e muito maior para nós. Olha só 1 Coríntios capítulo 2, do verso 6 até o verso 9. Vamos ler lá, 1 Coríntios capítulo 2, do verso 6 até o verso 9. 1 Coríntios 2, do verso 6 ao verso 9. Olha só que coisa maravilhosa, irmãos, que está escrito aqui. Muitos conhecem esse texto, mas vale a pena a gente ler ele. 1 Coríntios capítulo 2, do verso 6 até o verso 9. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada, mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa
que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, para aqueles que o amam. Olha o que Deus tem preparado, nenhum olho viu ainda. Se você acha que já viu muita coisa nesse mundo, você não viu foi nada. O que Deus tem preparado para nós é muito maior, é muito melhor, é muito mais poderoso, é muito mais glorioso o que Deus tem preparado para nós. Vale a pena ler mais um pouquinho. Mas Deus nulo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas investiga, perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Olha aí, o Espírito tem colocado isso no nosso coração, porque Deus tem preparado e com certeza colocou no coração de José. Colocou no coração de José, irmãos. Porque Canaã, nós sabemos hoje que ela é um símbolo do céu, da glória. Nas Escrituras, no Novo Testamento, você vai identificar isso. E é dela que se está falando. É para lá que Deus ia tirar o povo de Israel. Ia levar lá para Canaã. É uma promessa, sim, é uma promessa. Uma descendência, uma nação. Mas ela não para por aí, porque são muitas as promessas que Deus tem para nós. E Ele é fiel. Ele é fiel. Ah, pastor, mas o senhor está falando do céu. São as promessas de Deus, irmãos, que sustenta a nossa esperança. São as promessas de Deus que faz com que a gente tenha esperança. 1 Coríntios capítulo 15, verso 19, diz o seguinte, que se a nossa esperança se limita às coisas desta vida, nós somos os mais miseráveis dos homens. Mas graças a Deus, a nossa esperança não se limita às coisas que nós estamos vendo hoje em dia. São ruins, são terríveis, estão se agravando cada vez mais. É triste, é chato às vezes pegar um noticiário, assistir ou ler, não sei qual o seu hábito, mas veja bem, traz até angústia. Ela pode até querer nos pegar, mas a esperança que nós temos não está ligada às coisas deste mundo, não está ligada às coisas desta vida. E mesmo que alguém julgue demorada, a sua promessa é fiel. 2 Pedro capítulo 3, verso 8 até o verso 13, olha só que maravilha. 2 Pedro capítulo 3, segunda carta de Pedro capítulo 3, verso 8 em diante, até o 13, diz assim a palavra do Senhor: há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer. Não deveis o que, irmãos? Não esqueça então, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Uma figura de linguagem para dizer assim, Deus é eterno. Deus não está limitado ao tempo cronológico, ao nosso tempo. Verso 9. Não retarda, não atrasa o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Você, que porventura
fica criticando as nossas declarações até que Ele venha. Jesus está voltando, Jesus está se aproximando. Para você está demorado, você não acredita nisso porque você vê demorado. Onde está Jesus que ainda não voltou? Onde está teu Jesus crente que ainda não apareceu? Ele está demorando demais, você não acha não? Para tanta coisa ruim que está acontecendo nesse mundo. Olha aqui que a palavra está dizendo, é justamente por sua causa, para que você se arrependa e se converta dos seus maus caminhos, porque Ele te ama, querido. Ele não retarda como você pensa, Ele vai vir na hora certa. Deus não falha, Deus não atrasa, Deus vem na hora certa, amém, queridos? Assim é a sua vida, assim são também todas as promessas de Deus nas nossas vidas. Continue crendo, não desista, renove a sua esperança, porque no tempo de Deus, no tempo certo, na hora certa, a promessa dEle vai se cumprir. Dê um aplauso ao Senhor Jesus, irmão. Ele é fiel. Dê um glória aí. Não é glória aí, não, é glória a Deus. Ele é fiel. Vai se cumprir, irmão, vai se cumprir, vai se cumprir, vai se cumprir. Se Deus prometeu justiça, vai se cumprir. Se Deus prometeu juízo, vai se cumprir. Se Deus prometeu salvação, vai se cumprir. Se Deus prometeu cura, vai se cumprir. Se Deus prometeu libertação, vai se cumprir. A gente precisa se fortalecer nisso, a gente precisa continuar crendo. Por isso nós não podemos deixar de congregar, para sermos estimulados a isso, irmãos, a renovar a nossa esperança, a continuar crendo, a continuar acreditando, a continuar tendo essa esperança, porque a esperança não morre. 3 coisas vão ficar: fé, esperança e o amor. O maior é o amor, mas a fé e a esperança não acabam não, irmãos. Elas permanecem e tem que permanecer. Tem que permanecer. Continua conectado com a natureza divina. Continua conectado e não deixa as coisas deste mundo te seduzirem, te engodarem. Olha só o que diz mais: virá entretanto como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com um estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados, também a terra, e as obras que nela existem serão atingidas, visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas. Deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo, glória, consigo ler não, vou contar até 3, vocês leem para mim? 1, 2, 3. Aleluia! Glória a Jesus! Aleluia! Glória a Deus.
pode ser até meio ousado da nossa parte, nesse momento, querer profetizar sobre os nossos próprios ossos. Mas vamos pensar de uma forma mais contemporânea. Jesus vai voltar, mas se até lá Jesus não voltar, a gente conhece o nosso destino, sim ou não? Ele pode nos chamar antes, sim ou não? O que vai estar lá na sua lápide? O que vai estar lá, escrito lá? Eu sei o que eu gostaria de colocar na minha. Você sabe o que você vai colocar na sua? O meu são 2 palavras: já volto. Já volto. Aí você fala assim, mas por que, pastor, você já volta? Por causa da promessa, irmãos. Porque ainda tem uma promessa. Não acabou ainda não, tem uma promessa. A palavra de Deus diz que haverão o quê? Novos céus e nova terra, sim ou não? E que onde é que você vai estar nesse lugar? Governando, reinando. Aonde? No céu? O céu vai baixar, irmãos. Vai ser como no Éden, não tem mais separação não, irmãos. O objetivo das Escrituras não é continuar, deixar as coisas como está, mas restaurá-las. Restaurá-las. Você sabe o que era o Éden? Era o céu ligado com a terra. Já volto. Vamos governar. Vamos ou não vamos? Tem uma promessa, irmãos, ainda tem uma promessa. E reinarão sobre a terra, e reinarão sobre a terra. Olha lá, vamos ler porque eu acho que vocês não estão acreditando em mim não. Apocalipse capítulo 5, vamos lá, ainda tem uma promessa, precisamos ler, é a palavra da vida. Olha só, Apocalipse capítulo 5, né? João teve uma visão, lá no versículo 6, olha só o que diz. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé um cordeiro, como tendo sido morto, e ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos se prostraram diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e 7 taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e entoavam um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro, de abrir os selos, porque foste morto. Foste o que, irmãos? E com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a céu, não é não? É sobre a? Ainda tem essa promessa. Vamos junto desfrutar dessa promessa? Vamos. É isso aí, irmãos. Vamos desfrutar dessa promessa. Não perca a esperança. Não perca a esperança, moça. Não perca a esperança. A moça aqui desse pedido, não perca a esperança. Você do Instagram, não perca a esperança. Você que está aqui, não perca a esperança. Faz como o salmista Davi. Por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera, pois,
eu ainda. Eles ainda não entenderam. Eles ainda não entenderam. O baterista ainda não entendeu. Eles ainda não entenderam. Eu acho que você também não. Você pode ficar em pé. Eu ainda o louvar. Oh, glória. Dê um aplauso ao Senhor Jesus. Aleluia. Feche os seus olhos. Pode ser digno da minha vida, aquela que vocês estão cantando, que já está ensaiada mesmo, tá bom. Feche os seus olhos, coloque sua vida diante de Deus, em nome de Jesus. Aleluia. Oh Senhor, te adoramos, Senhor, te bendizemos. Ah, Deus. Espírito Santo de Deus, ajuda-nos nessa hora a lembrar das tuas promessas. Jesus disse, irmãos, que o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em seu nome, Ele vos ajudará a lembrar de todas as coisas que Ele tem dito. Eu creio nisso. Eu creio que Ele vai te ajudar a lembrar das promessas agora, das promessas que você deixou de crer. Em nome de Jesus, creia nas promessas do Senhor. Creia nas promessas do Senhor. Creia em nome de Jesus. Creia. E existe uma promessa comum a todos nós, que faz com que a gente esteja aqui nessa noite. Ele diz que aquele que crê nele se torna filho de Deus. Existe uma promessa que ele diz que ele veio para aqueles que nele crescem, para que aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Tenha a vida eterna. Você pode ter a vida eterna se você entregar sua vida ao Senhor Jesus nessa noite. Sua vida não será mais a mesma. A sua vida não será mais a mesma. Tu és Jesus, oh, eu sou Deus. Oh, eu ainda o louvarei. És incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra que a tua luz brilhe sobre os corações, que a luz do Evangelho brilhe em cada coração. Que faz mudar o mundo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Em nome de Jesus, o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Essa canção diz o seguinte: eu vou construir minha vida em ti, tu és meu fundamento. Se você nessa noite entendeu que essa palavra é para você, você está longe dos caminhos do Senhor, você está fora dos caminhos do Senhor, ore ao Senhor para que Ele seja o seu fundamento, teu sustento, a tua vida. Decida hoje entregar sua vida ao Senhor. Jesus.
santo, diga santo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor. Baixinho, baixinho. Pessoal que está assistindo a gente no Instagram, se porventura você está aqui nessa noite, entregar a sua vida a Jesus é uma decisão. Uma decisão. Aí você fala assim: como é que eu faço isso, pastor? Como é que eu resolvo isso na minha vida? É orando, é falando com Deus. A sua boca é a porta do seu coração. A palavra de Deus diz que se confessarmos o Senhor Jesus, confessarmos que Ele ressuscitou dentre os mortos, e em nosso coração nós crermos, seremos salvos. Então a confissão é um ato da fala. Quando você fala, ainda que sussurrando, você autoriza Jesus a entrar na sua vida. Você autoriza. É uma decisão. Senhor, quero caminhar contigo, quero andar na tua presença. Chega de ficar com vida dupla, chega de ficar fingindo, ou chega de viver escravo do diabo. Eu quero ser filho da bênção, eu quero ser filho da luz, eu não quero ser filho das trevas. E é uma decisão. Você pode expressar isso da sua maneira, mas eu quero ajudar você nessa noite. E quero pedir ajuda de toda a igreja, de toda a igreja. Eu sei que a maioria aqui já fez essa oração entregando sua vida a Jesus, mas eu quero pedir a ajuda de todos. E você que está no Instagram também, onde você estiver, você pode orar, repetir essa oração. Se no final ela estiver expressando o desejo do seu coração, você diz amém. Amém significa eu concordo, assim seja. E a tua palavra tem poder. Amém? Deus vai fazer algo na sua vida. Você pode repetir essa oração comigo dizendo assim: Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador e que preciso de Ti. Por isso nesta noite eu abro o meu coração, eu abro a minha vida e Te convido para que seja meu único Senhor e Salvador. Perdoa os meus pecados e escreve meu nome no livro da vida. Eu rejeito da minha vida toda sorte de maldição e recebo a vida eterna. Eu recebo a salvação. Eu recebo o novo nascimento. Eu recebo a cura, a libertação, a paz, a vida de Deus, a alegria de Deus, o amor de Deus dentro de mim. Declaro hoje que a partir de agora eu sou teu e tu és meu. Ajuda-me a permanecer firme nos teus caminhos. Muito obrigado, Senhor Jesus. Amém. Amém, queridos. Se você fez essa oração entregando a sua vida a Jesus, ou se você que estava desviado, sentindo afastado dos caminhos do Senhor, e nessa noite decidiu se reconciliar com Jesus, levante sua mão. Eu quero abençoar a sua vida, orar por você. Há uma moça ali, mais uma pessoa ali, um jovem, um casal, mais alguém. Faz um sinal com a sua mão, abençoe sua vida em nome de Jesus. Vocês que levantaram a mão, põe a mão no coração de vocês aí, levanta bem alto. Eu quero pedir para um irmão, uma irmã chegar perto de vocês e orar por vocês. Levanta assim um pouquinho mais alto, por favor. Já tem uns irmãos chegando aí pertinho de vocês. Eles vão pôr as mãos sobre vocês, vão estar orando pela vida de vocês, amém? Pai Celeste, em nome de Jesus,
Nós abençoamos esses irmãos, essas irmãs. Declaramos, ó Deus, a tua bênção, a tua graça sobre a vida deles. Senhor, tua palavra diz que aquele que me confirmar diante dos homens, eu confirmarei diante do meu Pai que está no céu. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas essas vidas, Senhor, ó Deus, sinalizaram com as mãos, que se reconciliam contigo, ó Deus, que confirmam o Senhor em suas vidas. E nós oramos por eles, por suas famílias, por todos aqueles que estão à sua volta, os de perto e os de longe. Nós declaramos a bênção do Senhor sobre eles, em nome de Jesus. E eles são bem-vindos à família de Deus, para a glória do Senhor Jesus. Dê um aplauso ao Senhor Jesus, igreja. Aleluia. Glória a Deus. Não tenha medo, porque a sua oração foi ouvida. Porque Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não muda, sim ou não? É orar e crer que você tem um Deus que responde.